Axé. Axé a todos vocês. Bom dia, Japão. Boa noite, Brasil. Hoje a gente vai falar. A música não podia ser diferente, em homenagem à grande Aretusa. Aretusa de Oiá. Boa noite. Então a gente vai colocar aqui, está começando aí com homenagem aí à grande Aretusa, saudando aí grande Oiá. E a gente vai ter um papo bem legal hoje, falando de várias coisas assim em relação ao terreiro, em relação à cultura popular brasileira. E ela já tá aí. É, Aretusa. Grande Clara Nunes, macumbeiríssima. Dinho, um grande abraço. Edinha, um grande abraço. Um grande abraço, uma saudade de todos aí. Então, Aretusa, quiser pode chamar aí, pode chegar. Boa noite, Silvia. Silvia não, Ciliara. Grande abraço, um axé pra você. Arataçã, um grande abraço, Arataçã, diretamente da Austrália. Ah, meu irmão, e o Brasil agora só depois desse negócio aí de pandemia passar. Só depois desse negócio passar eu vou ao Brasil. Grande abraço, Arataçã. Rabiscando muito aí. Essa é a ideia, dançar pra não dançar. Então é isso. Cadê o bum? Tá mais uma da Clara Nunes aí que vem te esquentar os tamborins. Mais canção, cadê o bum? Foi pro mar, cadê o bum? Então assim, tô esperando a grande Aretusa, essa pessoa que é comprometida. Não, é você que tem que mandar o convite. Não, você tem que mandar o convite pra mim. Calma aí que eu vou ver aqui. Os seus cabelos macios, quando a luz da lua cheia clareia as águas do rio, quando sonhava com a fogueira de Nanã e pensava que as estrelas eram os olhos de Ançã. mas em Ançã. Cadê o Então, tem que mandar pra mim, Aretusa, porque o convite não chegou pra você, eu não sei porquê. Aí. Entre um Deus que era de paz e outro Deus que combatia, como a luta só termina quando existe um vencedor. E essa rainha da coroa de Xangô, mas sim a Santa Deus. Agora foi aí. Pronto. Agora sim. Pode chegar. Tem outra aqui, ó, no esquema. Boa noite. Aí sim, hein? Já meter os tamborins aqui, ó. Eu tô ouvindo, tava vendo. Já esquentei os tamborins.
Boa noite a todos. E um bom dia para o Japão, né? Claro, Bom a gente dia não para o pode Japão. deixar E de tem vários vivenciar. japoneses aqui. Se vocês são do axé mesmo, hein? Tem vários japoneses aqui assistindo, né? Que bom. Então, assim, a gente vai começar já um papo muito bom. Tem uma galera boa aí, tem uma galera, deixa eu ver aí. Começando a live, volta o convite aparece. Aí já tem o pessoal orientando aqui. O Helder Semerin, Helder, acho que é o Helder. O Helder já mandou aqui. O pessoal mandando boa noite. Né? O Kleber Guimarães, Thiago Chagas. O Kleber Guimarães, um grande profissional da dança de salão aí. Boa noite, Tiago. Boa noite, todo mundo, gente. Pessoal da Austrália aí te vendo aí também. Pessoal do Japão. Vários Boa japoneses noite, aqui, Jane, ó. querida. Aí, ó. Minasan, ohayou gozaimasu. Ima, né? Sugoi subarashi. Minha mãe abençoe a todos, benção. Cadê a mãe Márcia? A mãe Márcia tá por aí? Não, minha mãe tá na casa dela. Então, gente, olha só, vamos apresentar essa pessoa que é muito importante para a cultura, para o desenvolvimento aí do prosseguimento desse axé, dessa filosofia, né, da cultura do candomblé, que é a nossa grande Aretusa. A Aretusa é filha de mãe Márcia, né, de Oxum, mas eu acho melhor ela falar, né? A gente ia colocar na propaganda aí, na propaganda não, no flyer a gente ia colocar as funções de Aretusa, o que ela já fez e tal, mas eu acho legal a pessoa falar sobre, porque aí fica uma coisa mais... Às vezes a gente não quer falar sobre a gente, mas é importante a gente falar sobre esse nosso trabalho todo, porque é toda uma história e isso é legal falar sobre isso. Eu acho que quem interpreta isso de maneira ruim, eu acho que o filtro tem que ser limpo. Eu acho que cabe a Aretusa aí falar sobre esse trabalho dela. E quem é a grande Aretusa? Fala para o nosso pessoal que está aqui. Nem tanto, 1,5 m de mulher não é tão grande. Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigada pelo carinho, pela presença. Meu Mutumbaxé, o pessoal que está tomando benção, Mutumbá, todos, né? Que são do Candomblé ou de qualquer outra nação. Me chamo Aretusa de Oiá, sou Yalaxé, do Ileiá Umidaê, Axé o Balaió, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil, né? Sou filha da mãe Márcia de Oxum, que passou por aqui na semana passada, batendo papo aqui também com o grande amigo Alexandre. Somos todos descendentes do Axé Cantuá e nação Queto. Sou uma criança de Axé, sou uma criança de axé muito participativa, desde sempre. Eu sempre ajudei a minha mãe em todos os aspectos, nessa longa caminhada aí, né? Na parte religiosa, cultural, educativa, social, enfim, tudo. E vem acompanhando aí, ajudando ela a realizar um sonho, né? De um padrão religioso, diremos assim, né? E conquistar políticas públicas, trabalhos para o nosso povo, né? Direitos, né, para o nosso povo. Então, é isso. Eu sou, atualmente, né, eu estou produtora cultural, ajudo a minha mãe a tocar o terreiro, todas as ações culturais, de lá, todas as ações afirmativas, educativas, sociais do terreiro. Estou, neste momento também, realizando, né, unindo os grupos mais antigos dos afoxés do estado do Rio de Janeiro, assim como o pessoal que realiza presente de Iemanjá, para construir um documento único para a gente pedir, né, da entrada no INEPAC, para pedir o registro de patrimônio imaterial, que é uma conquista do povo. Uma vez que a gente conseguir esse registro, todas as pessoas em nível estadual
que realizar o presente de Iemanjá, ou que tiver um bloco afro ou um afoxé, será contemplado, né, e será considerado patrimônio imaterial estadual e terá todos os benefícios. Dentre outras conquista, né? Agora a gente também está num processo também de tombar, né, o nosso terreiro. Inclusive hoje a gente teve uma reunião com o pessoal do Enepac no nosso terreiro. É isso. Boa. Então, galera, viu? E uma coisa, uma ressalva aí para acrescentar nessa narrativa, nessa indagação da Aretusa. A mãe Márcia foi uma pessoa que ganhou a medalha Tiradentes, das maiores honrarias que tem a maior honraria no Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de uma pessoa que tem uma responsabilidade social praticada muito grande. Então, assim, a responsabilidade da Aretusa não é tão fácil assim como a gente possa imaginar. Né? Acho que o negócio aí, o papo hoje vai ser muito bom. E assim, Aretusa, fala um pouco desse projeto social que tem aí, que o projeto tem, que o projeto seu e da mãe Márcia tem aí, junto com a comunidade, como é esse projeto? Fala um pouco pro pessoal aí, que de repente também queira contribuir, porque depois a gente entra em outros assuntos, acaba de repente esquecendo disso. Então, a minha mãe sempre teve um sonho de transformar o nosso terreiro um terreiro padrão de polo cultural, né? Ela sempre acreditou que a nossa religião é uma religião de inclusão. A importância de a gente interagir com a comunidade do próprio terreiro, com a comunidade no entorno. Então, desde sempre, na verdade, até mesmo antes de ela pensar em ser mãe, desde nova, porque até hoje a gente tem vizinhas, né, da infância dela, ela sempre foi uma pessoa que sempre gostou de ajudar o próximo, isso é dela, né, tá entranhado isso nela. E ela terminou nos passando muito isso para mim e para o meu irmão. Então, o terreiro tem no começo era o projeto Oxum, que a gente está falando de 1998, né, mais ou menos, que era um projeto Oxum, e esse projeto Oxum se transformou em Matrizes que Fazem, que é o filho dileto dela, na verdade. Esse Matrizes que Fazem, ele faz até hoje. O nome é Matrizes que Fazem. Matrizes que Fazem. Esse é o carro-chefe do nosso terreiro. As pessoas podem pesquisar em YouTube e em Facebook, enfim, Matrizes que Fazem é um projeto bem reconhecido, até internacionalmente. Desse Matrizes que Fazem, saiu Matrizes que Brincam, né? E aí a gente tem a Brinquedoteca, um espaço voltado completamente para as crianças, onde tem livros que contam histórias especificamente negras, africana, né? Livros infantis das divindades, dos orixás, dessa transição, mas tudo ludicamente, né, para as crianças, onde tem ênfase, né, as princesas pretas, não as princesas louras. A gente bota em destaque esses livros que contam essas histórias, até para que se haja mais uma igualdade de beleza. A minha mãe se preocupa muito, né? De ir um pouco além de uma Yalorixá, porque a função de uma Yalorixá é zelar pela parte religiosa do cidadão, né? Mas ela termina sendo mãe mesmo. Eu sempre falo isso. A minha mãe nasceu. Tem gente que nasce para ter dom. Às vezes a gente faz até exame, né, para ver para que a gente nasce, né? Qual profissão? E ela nasceu com o dom de ser mãe, né? Ela realmente tem essa coisa do zelar, do cuidar, de se envolver muito. Do acolhimento. É dela isso, é incrível. E esse projeto da criança, tem muitas crianças lá no terreiro pretas, e que ela dá esse empoderamento da beleza, né? Que é tão bonita quanto, não de diferente, nem mais nem menos, mas que cada um tem a sua própria beleza, a importância de se amar como de se aceitar como é. Não tem uma criança de cabelo alisado no terreiro, com a necessidade de ser igual às outras, porque acha que o padrão de beleza tem que ter cabelo liso, ou tem que ter olhos claros. Isso não existe, né? E ela incentiva muito isso. Todas as crianças também não só estudam, como vão para a faculdade. Tem jovens lá que moram em área de risco, que abre a porta, dá de cara com
com uma barricata, mas essa mesma jovem, elas são formadas em faculdades, não engravidaram cedo, as que casaram, casaram, construíram uma família, tiveram... Então, a gente faz toda essa influência social, educativa, né, na formação desses jovens que estão ali e que passam por ali pelo projeto social também. E é incrível como que a gente tem essa convivência com a sociedade, né, com a comunidade em torno, e como que isso influencia, como que se tem respeito, né? A gente tem um terreiro no local, que é em São Gonçalo, acho que o Brasil, se tratando de Brasil, a gente está passando por um momento muito crítico de violência, né? E graças a Deus, a Exu, a Ogum, a todos os orixás, nosso terreiro está sempre salvaguardado lá. Nunca tivemos nenhum tipo de problema. Ao contrário, nós temos uma interatividade muito boa com a comunidade. A gente também, constantemente, a gente faz ações sociais, a gente distribui cestas básicas, como a gente está fazendo isso já entrando no 3º mês. Aí a gente criou mais um filho do Matrizes que Fazem, que é Matrizes que Fazem por Todos. Até convido o pessoal que está aí assistindo, né? Quem puder ajudar. Por todos? Por todos ou por todos? Todos. Por todos, porque Matrizes que Fazem já é um nome muito legal, Matrizes que Fazem por Todos é exatamente do jeito que a gente se vê, o quanto candomblessista, né? O candomblessista, ele abraça todos, independente de raça, gênero, cor, condições sociais, se a pessoa precisa, né? A gente está ali para ajudar. Então, a gente fez Matrizes que Fazem por Todos, tem uma página no Facebook, quem puder entrar lá, enfim, ajudar de alguma maneira, a gente agradece, né? Porque a gente ajuda não só a comunidade do terreiro, como a comunidade em torno, e dependendo da ajuda que a gente tem no mês, a gente ainda ajuda outros terreiros, né? Porque se tratando de São Gonçalo, uma cidade onde tem aproximadamente 1.200.000 de pessoas, então é uma cidade abandonada, né? Então a gente precisa realmente unir forças. A gente também tem a biblioteca. A biblioteca foi sorteada, 10 bibliotecas num projeto da Palmares, no Brasil todo. Foi sorteado um único local dentro do estado do Rio de Janeiro, que foi o nosso terreiro. É uma biblioteca voltada completamente para a história também de culto afro-brasileiro, né? Então, a gente tem um local de estudo para a biblioteca, onde muitos jovens que estão cursando faculdades, enfim, às vezes quer estudar, fazer alguma coisa, tem um espaço lá reservado, tudo para aquela pessoa. Então, a gente tem a brinquedoteca, voltada para as crianças, que a gente incentiva a leitura, a biblioteca, e temos o memorial, né? O memorial de nossa mãe. Desculpa te interromper. Pessoal, depois eu vou deixar o endereço dessa biblioteca aqui no Instagram, e acho que vai tendo também no da Aretusa. Depois deixa o endereço. E assim, eu não estou falando muito, galera, depois eu dou um salve geral aqui, porque eu não quero interromper a dinâmica aqui da Aretusa aqui, tá? Depois eu falo pro pessoal aí. Continua, e nós temos Obrigada. E nós temos o Memorial de Oxum, que a gente salvaguarda todos os presentes que minha mãe Oxum vem ganhando ao longo desses anos, todos os ADs, né, que é o adereço que a gente usa no Ori do Orixá, enfim, toda essa história. Existe a roupa que minha mãe se iniciou aos 9 anos de idade e a roupa que ela utilizou na minha mãe Oxum quando ela fez a festa de 50 anos de Oxum, né, que foi 2 anos atrás, de iniciada. Então, enfim, é um terreiro todo voltado, né, a minha mãe é apaixonada pela cultura em si, ela acredita, ela usa muito o provérbio que onde a cultura se estabelece, a violência não fica, né? Então, a gente acredita muito no poder da cultura, de modificar os jovens, salvar os jovens, dar uma esperança, né? Porque dali sai percussionistas, dali sai capoeiristas, dali sai manicures, né? Sai artesãos. Então, a gente consegue transformar a vida daqueles jovens, dar um ar de esperança, para eles não acharem que eles só têm um caminho, né? Eles precisam ter esperança de um futuro, né? Não achar que o único caminho deles é a violência. Então, a gente acredita muito nisso, né? E
quero aqui dizer com tudo isso, né, que todas as pessoas que tiverem a chance de apoiar, de fazer, de participar no projeto social, não é só um bem que você faz para as pessoas. Na verdade, o bem que você faz para a pessoa é o segundo bem. O maior bem é o que você faz para si mesmo. Porque você está sempre lembrando, quando você faz alguém, né, que bom que eu tenha a condição de fazer, que eu tenha sempre a condição de fazer. Porque isso quer dizer que você não precisa que alguém faça por você. Isso quer dizer que você tem o suficiente para você e para fazer para o próximo. Né? Então, que todos nós sempre tenhamos a condição de fazer o bem. Que a gente nunca precise receber esse bem nesse sentido. Né? A gente, com certeza, ajuda primeiro a gente, o quanto ser humano. A gente exerce a empatia, a resiliência, a humildade, né? E essa situação está sempre lembrando a gente o seguinte, pô, se eu pensei em reclamar da minha situação, eu vou me guardar, porque tem gente bem pior, né? Então a gente está sempre lembrando dessas condições da vida. Então, em relação aos projetos sociais, essa questão, hoje, atualmente, o terreiro é ponto de cultura pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente, antes do Covid-19, né, a gente fazia aula de percussão, capoeira, conto de história, danças afro, enfim. A gente fazia toda essa diversidade, né? Mas aí a gente em março desse ano, a gente parou devido a essa doença, né, que nos ataca. E que será patrimônio daqui a pouco, né? Exatamente. A gente puxa em São Gonçalo, né, na Praia das Pedrinhas, o único presente de Iemanjá, de São Gonçalo. E a única festa gratuita para o povo de São Gonçalo, que é realizada sempre no primeiro domingo após o dia 2 de fevereiro. É uma festa que esse ano a gente botou aproximadamente 6.000 pessoas na praia. Então, é uma festa que começa às 8 horas da manhã e esse ano acabou 9h40 da noite. É um dia inteiro de intervenção cultural. Aí, culturas que a gente apresenta para a cidade, que muitas pessoas desconheciam, como jongo, coco, samba de roda, roda de samba, MPB, passinho, que é o funk. Toda a cultura preta, a gente passa o dia inteiro dando gratuitamente para a cidade de São Gonçalo intervenção culturais. Então, é um dia de muita alegria. A gente começa primeiro com a parte religiosa, né? E aí, quando a gente finaliza, próximo ao meio-dia, a parte religiosa, a gente passa uma tarde maravilhosa entre irmãos, entre pessoas que são livres de preconceitos, né? E que estão lá com a mesma energia, né? A energia de fazer o bem, de felicidade, porque o candomblessista, ele é muito alegre, né? Ele salvaguarda muitas cores, muitos sorrisos, muito abraço, enfim. É um dia maravilhoso e, com certeza, é um dos maiores presentes do estado do Rio de Janeiro. A vitalidade, né? O candomblé, ele evidencia muito a vitalidade, isso é muito importante e a gente está precisando tanto disso. E, gente, assim, só dando acrescentando aí no que a Aretusa falou, quando você ajuda uma pessoa, e assim, quem esperar ter muito para ajudar, né? Se a gente espera ter muito, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou esperar ficar rico para fazer isso. Gente, assim, quem esperar isso para ajudar alguém nunca vai ajudar ninguém. Todos nós temos condições de fazer, nem que seja um pouco, né? Mas a gente tem a condição de fazer, seja ela financeira, ou seja ela com tempo, seja ela... O que você puder doar, o que você puder fazer pelo seu próximo é muito importante. E não pense, não queira uma troca, né? Não queira uma troca. Eu acho que isso que eu quero que você falou. É você próprio. Se você não quer ajudar o outro por ajudar, por sociabilizar, né? Porque eu uso caridade, porque caridade você olha o outro de cima para baixo, você não olha o outro em igualdade, né? Eu não uso muito essa palavra. Você faça por ser esperto, porque você... Solidário, né? Não é caridade, é solidariedade. Né? E assim, se às vezes você não liga para isso, seja esperto, porque se você faz para o outro, vai voltar para você. Então, não tem problema. A gente não importa se o pato é macho, a gente quer o ovo. O importante é o resultado final. Então, assim, ajude. Fechou? Exatamente.
Tem muita gente aqui que é muito importante. Tem muita gente boa tem aqui. Tem muita gente de Anção. O negócio tá forte, hein? E falando de gente de Anção, olha quem chega aqui. Vem aqui. Olha aqui quem chega aqui. Olha só. Olha a confirmação. Olha a confirmação quem chegou aqui. Ah! Que lindo! Manda um beijo pra ela. Beijo, filha. Manda um beijo pra ela. Ela estava dormindo? Tava dormindo. O quê? Isso aqui é quase... Ó, já tá de pé aí, ó. E eu já tô na função, né, filha? Dá um beijo, papai. Ah, que linda! Manda um beijo pra ela. Manda um beijo pra ela. Um beijo gostoso. Da Yara Chan. Fala o seu nome. Ayara Chan. Fala. Fala o seu nome pra tia. Essa aqui é a pimenta malagueta. Quem vê assim, né? Acha que é quietinha, né? Essa daqui não, rapaz. Ela é quietinha assim, tadinha. Ela é quietinha nada. Quem dera. Os orixás te ouçam. Mas essa aqui é a minha princesinha. E é isso. A vitalidade, tanta gente, tantos serizinhos assim que vocês estão ajudando aí, tantas pessoas que, né? Então, eu acho que a confirmação disso, as crianças vêm para nos dar, né, uma vontade assim de fazer mais e uma perspectiva, né, positiva aí para a vida aí, né? Com certeza. Fez isso para mim, eu acho que muitas crianças estão fazendo para muita gente, né? A certeza de um mundo melhor. Você sabe que esse tempo, a gente está vivendo um tempo muito difícil, né? Esse tempo de pandemia, da Covid-19, mas ao mesmo tempo, a gente está vivendo um tempo onde a gente está tendo quem não tem, está tendo que passar a ter resiliência, o dom de se reinventar, né, para sobreviver no meio de tudo que tem acontecido. E também acho que esse tempo está fazendo, como é que eu vou dizer para você, está permitindo que muitas pessoas descubram em si mesmo a solidariedade, a empatia, a preocupação com o próximo, né? De se colocar no lugar do próximo. Então, muitas reflexões boas. Eu acredito que muitas pessoas, não todas, né? Porque cada um é dono do seu ori, das suas escolhas, mas muitas pessoas irá sair dessa situação uma versão melhor de ser humano. Eu tenho fé nisso, né? Que a gente saia com mais maturidade, que a gente aprenda a olhar mais, dar valor mais aos pequenos detalhes da vida, né? Então, eu realmente torço para isso. É isso que você falou aí, eu assinei embaixo aí, porque realmente, Aletuza, a gente está se reinventando e acho que foi necessário, acho que a natureza, né? Eles dão um jeito deles, o ser humano ainda não entende ainda a natureza, não entende os orixás, muitos deles, não vou falar a grande maioria, assim, mas muitos não entendem e por isso, né, com a natureza ninguém pode e eles estão dando o jeito deles, da forma que para colocar a gente de uma forma para se reinventar e dar valor a outras coisas. Muita gente já está acostumada com isso, mas não estavam. Então, isso fez com que colocasse todo mundo no curso do Rio, eu acho. Sim. Não é, Pintinha, né? Ela tá olhando, tipo assim, com quem que você tá falando? Sim, mas é verdade. O quê? Você quer uma mãe? Né? Manda um beijo pra ti, então. Isso. Ah, que linda! Missa! Pega ela aqui. Que linda, muito linda. Gente, boa noite a todos que estão aí, que estão entrando. Obrigada pelo carinho. Maísa, Geraldo, Isso. Duda. Boa noite a todos. Então, falar aqui, aproveitar então, dar um salve pro pessoal. O Tiago aí, ó. Tiago, boa noite, minha bênção, irmã Aretuza. Meu irmão Alexandre. Um abraço, Tiago. Helder. Clebinho Guimarães, né? Giane Aragão, Motumbá, Axé, Alaxé,
Liliane, Clebinho Guimarães. Então, pessoal legal aí. Ó, Lívia, um grande abraço, Lívia, um grande abraço. Lívia, pô, mangueirense, né? Ela que tá lá com o nosso sempre o paizão dela, o nosso grande Nelson Sargento, né? Ela é nora dele, mas é como fosse pai. A gente sabe que nossos mais velhos são muito considerados assim. Uma festa lindíssima, né? Giane, o Cebola, um grande DJ que tá aí. Pode deixar a Cebola, a gente vai cuidar disso. E essa galera aí, o pessoal de Oiá chegando aí. William, Ana, gente, tem muita gente aí. O pessoal tá firme aí, hein? Júlio, Rafael, um grande abraço, meu irmão Coruja. Meu Rafael, beijo. Grande abraço. Denis, grande sambista, grande compositor. Júlio César, Mais Oliveira, Guilherme. Então, gente, eu mandei um salve aqui que a gente vai voltar para o assunto, tá? Ó, mandou o raio aqui, Silara. Linda, o pessoal de Ançã. Pessoal da Ventania, o negócio funciona. Você resolve. Tá chegando muita gente aí do Axé. Amor, antes de ir embora, vem aqui para o pessoal te ver. Falando aqui com a Alissa. Então, assim, essa live, pessoal, é para a gente falar sobre o pessoal aí que nasceu nesse terreiro. Né? Eu sou médio, trabalhei numa fraternidade chamada Ramatiz durante 14 anos, mas eu fui criado na Jurema. Minha mãe era médio de Jurema, é uma filosofia do Recife, de Pernambuco, que as pessoas às vezes colocam Jurema e pensam que acabou com a Jurema. Existe a cabocla Jurema, mas a Jurema é uma filosofia, não somente uma cabocla. Então, eu fui criado aí e sou de terreiro desde criança. Inclusive na favela onde eu morava, em Cordovil, eu era visto como filho da macumbeira. Sei como é que é. Então, a gente sabe, né? Inclusive, já teve relacionamento meu que acabou por causa disso, né? Porque não deixavam, né? O preconceito é tão grande. E esse preconceito, gente, é muito antigo. E eu acho que é uma resiliência, como a Aretusa falou, porque você, às vezes, sem querer, você é colocado ali e é isso. Às vezes, você não está nem... E assim, o que a Aretusa falou no começo, porque ela é filha desse terreiro, mas ela é praticante dele, né? Tem muitas pessoas que são filhos, mas eles não atendem ali a filosofia, não seguem a filosofia, né? Eu acho quase que impossível, mas tem gente ainda que pode acontecer. Vem aqui falar, pessoal. Tá bom, beijo. Tá atrasado, o japonês. Não tem esse negócio, não. Não chega atrasado. Então, assim, isso é importante porque a gente vai falar sobre algumas coisas aqui e, é claro, a responsabilidade em relação à Aretusa eu acho que é até maior. Por quê? Porque o terreiro, né, de Mãe Márcia tem bastante adeptos e tal, e é uma pessoa que já é pública. Então, isso potencializa de certa forma, não que as outras pessoas não tenham também a responsabilidade, mas isso potencializa. Então, primeira pergunta aí, né? A representatividade dos filhos de axé, né? De matriz africana, ela corresponde a uma imposição, às vezes, ou ela é natural? Ela é natural. Até que ponto isso é? Isso é uma pergunta, porque as pessoas, às vezes, acham que... Eu sei que não, mas, às vezes, as pessoas pensam isso. Então, é legal você falar sobre isso. Eu vou responder para ver se eu entendi sua pergunta. Se você achar que eu não entendi, você me diz, por favor. Ser escolhida
para ser Ialorixá, eu também quero deixar claro que qualquer fala minha, além de ser responsabilidade minha, né, que isso é fundamental, que cada um responde por si, é o candomblé que eu aprendi, ou seja, não é uma verdade única, exclusiva, né? Cada um guarda a sua verdade. Eu estou aqui colocando o que eu aprendi. Tá com microfonia. Neto, tá me ouvindo mal? Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Ah, então tá. É que ele disse que tá com microfonia, por isso que eu tô perguntando. Então, eu vim de uma casa onde todas as pessoas que são iniciadas, não são todas as pessoas, pelo fato de ser iniciada, que nasceu para ser Ialorixá ou Babalorixá. Não é todas as pessoas. Até porque se todas as pessoas que forem iniciadas vinham se tornar uma Iá ou um Babá, quem vai ser os pilares da casa? Não vai ter mais filho de santo, não é verdade? Então, imagina você ser líder de uma casa, iniciar 100 pessoas e as 100 pessoas se tornarem a metade babá, a outra metade Iá. Como é que vai ser? Quem vai ser filho? Né? Você tem o dom e o destino predestinado para ser uma Iá e um babá é de uma responsabilidade fora do comum. Porque, na minha opinião, quando você nasce para ser um sacerdote, você tem que matar a sua pessoa, literalmente, e nascer para a sociedade com uma outra condição. Porque você não é Ialorixá, Babalorixá somente dentro de um terreiro. Você passa a ser Ialorixá e Babalorixá em qualquer lugar que você vá. Então, isso implica na roupa que você veste no seu dia a dia. Se você, enquanto jovem, antes de se tornar Iá, tinha hábito, tipo, cidade do Rio de Janeiro, é comum você usar shortinho, blusinha. Se você tem um corpo maneiro e quiser botar um pouco da sua barriga de fora. Mas quando você se torna Ialorixá, isso se torna, no meu ver, impossível. Né? Então, se você tem certo tipo de hábito na sua vida social, você tem que abdicar literalmente para que você mantenha constantemente o respeito sobre as pessoas que te seguem. Como é que eu vou sentar num bar, beber até cair, né, com meus próprios filhos de santo? Eu não tenho condição disso. Né? Mas isso não é só para um líder religioso de candomblé, é para qualquer líder religioso de qualquer lugar. Né? A gente não... Bye, bye. Que bonitinha. Isso eu acredito que isso seja uma postura de qualquer líder, né? Então eu não vejo, não é porque ser padre, não é por ser igreja, eu acredito que é por ser... A gente vai chegar lá nesse tema aí. Esse tema aí. Sim. Você respondeu minha pergunta, mas assim, a pergunta foi assim, a representatividade desses filhos, desse axé, ela é imposta pelo pai e a mãe, ou isso vem natural? Isso aí, é isso que eu quis dizer. Não, eu não acho que assim, eu não digo para você que eu acho que é 100% imposta e nem 100% natural. Eu acho que ambos andam junto. Né? Porque quando você vem de uma casa de tradição, quando você entra naquela casa, você já encontra aquela casa feita, com as regras, com as normas, né? E tudo mais. Então, quando você escolhe aquela casa para você seguir, para você fazer parte do corpo daquela casa, você já sabe que ali existem regras. Então, quando você vê os seus mais velhos tomando certo tipo de postura, você não consegue encontrar espaço para ser diferente. Né? Então não há uma imposição no sentido de dizer o seguinte, ó, da fala, você vai ter que fazer isso. Não é assim. Mas há um sentido, uma coisa meio que automática, mas se você não estiver disposto a seguir aquele automático, você nunca vai se encaixar naquela casa. Você não nasceu para pertencer àqueles valores, né? Existem outros, cada um cuida, né? Os filhos de axé, eu quis dizer assim, os filhos de axé, que eu quis dizer, os filhos carnais, assim. Os filhos carnais. É isso que eu quis dizer. Eu entendo, assim, eu acho que isso que você falou é muito importante, porque as pessoas confundem a disciplina e a hierarquia que existe dentro do terreiro com uma coisa que de imposição. Não é isso. Eu sei que isso não acontece. Não. E não acontece mesmo. O que eu quero dizer é em relação ao pai, o pai carnal, né, do sangue dessa pessoa. É isso que a gente quer dizer, que eu quis dizer aqui. É imposto isso, o pai, exemplo, a mãe Márcia não chegou para você, eu tenho certeza que não foi.
Mas, assim, é legal você falar porque, assim, Sim. é diretamente isso, né? Você está perpetuando toda uma filosofia, todo um legado desse terreiro. Sim. Então, falando de mim, né? Falando de mim, como que eu penso nessa situação? Eu sou uma menina que eu não tenho só uma mãe, né? Eu tenho uma melhor amiga. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga, né? E ela sempre foi, com certeza, o meu maior exemplo. Em todos os aspectos, né? Então, eu nem sei se eu sou muito considerada boa de falar isso, porque a gente sabe que cada um tem uma relação com seus pais. Mas, no meu caso, eu sempre admirei muito a minha mãe em todos os aspectos. Ela sempre foi muito guerreira, muito mãe, muito amiga, muito tudo. E quando você admira, quando você toma para si um modelo, isso não precisa ser só de uma filha para uma mãe. Pode ser de um amigo, de um tio, de um pai, né? Você sempre escolhe alguém que você se baseia, né? Você fala, pô, quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa. E ela vem toda essa luta, toda essa caminhada, muita gente achava ela maluca. Meu Deus, mas essa maluca, ela não vai conseguir. E ela sempre conseguiu tudo. Tudo que a minha mãe sonhou na vida, isso eu posso te garantir. Não teve nada na vida que minha mãe almejou e que ela não quis. É que ela nunca quis muito mesmo. Muito, o que é muito para muito. Ela nunca foi uma mulher de almejar riquezas, né? Não esse tipo de riquezas. Mas a riqueza dela é transformar o terreiro dela num padrão. O que faz ela feliz é quando chega lá alguém e fala, nossa, seu terreiro tem uma brinquedoteca. Nossa, pronto. Ela tá rica naquele momento. Então, esses são os valores da minha mãe, né? Porque depende muito o que é riqueza para cada um de nós. Então, quando se tem esse exemplo, tudo que eu quero como filha, tudo que eu faço, inclusive esse momento da minha vida, neste momento, é assim que eu estou me vendo nessa situação de hoje, é apenas honrá-la. É um sentimento de honrar toda a trajetória dela. Porque você imagina, eu tenho uma mãe como eu tenho, toda essa caminhada, essa luta, essa resistência, essa força que ela emana, enfim, toda essa gente que ela carrega e tudo mais, e chega eu e destruo tudo. E renego, ou não me preocupo com a imagem dela. Porque hoje estou aqui, eu sou a Aretusa de Oiá, mas muita gente que está aqui me vendo, está me vendo porque eu sou filha da mãe Márcia. Então, eu tenho essa consciência, mas é verdade, eu tenho essa consciência, e eu não posso decepcioná-la, é o mínimo que eu posso fazer. Hoje eu estou aí nessa construção do patrimônio material, com presente de Iemanjá e com tudo mais, mas isso aí, isso é resquício de tudo que eu vi ela fazer esses anos todos. É a necessidade da continuação, sabe? Pô, agora tá na minha vez. Está na minha vez de eu continuar esse legado, né? E de buscar, e de não desistir, e de fazer que ela tenha orgulho, a certeza de que ela criou uma boa pessoa, uma boa mulher, me fez um ser humano do bem, não é mesmo? Então, tipo, até para namorar, você disse assim que perdeu relacionamentos, eu também já perdi relacionamento. Mas por quê? Porque eu nunca deixei minha mãe no mão. Se o namorado dissesse para mim, vamos viajar, e minha mãe dissesse assim, eu preciso de você, que já aconteceu. Eu preciso de iniciar uma pessoa entre a semana do Natal e do Ano Novo, porque a pessoa tinha vida muito importante, ela só tinha aquele período. Eu perdi o namorado, porque eu deixei de viajar com ele para ajudar minha mãe no terreiro. E não me arrependo disso, porque a vida é feita de escolhas, né? Então, no meu caso, ela não é que ela me exige, ela não me obriga, mas eu me vejo na obrigação, até por admirá-la, de dar essa continuidade. Então, tudo que eu posso fazer para honrá-la, para honrar o nome dela, imagina, eu não posso de jeito nenhum me dar o luxo, por incrível que pareça, né? Eu saio. Eu não gosto muito de sair com pessoas de candomblé. Isso é minha opção. Porque senão só fala de macumba, né? Parece que você não tem ouvido, né? Aí eu vou para uma plada, eu vou para uma escola de samba, chego lá, macumba. Eu não entendo, meu Deus. A macumba me percebe. Ai, eu vou ser a filha da mãe Márcia. Eu digo, ai, meu Deus. É sempre a macumba. Eu já desisti, para te falar a verdade. Mas é bonito, imagina, é uma vocação, sabe, Aretusa? Você tem vocação, né? Imagina eu chegar numa escola de samba, aí você sabe que eu sou filha da mãe Marta, mas a gente não se conhece. E aí você me vê lá, bebê de me babar toda, de me arrastar no chão, ou você me vê lá em situações de namoro, assim, uma situação mais, diremos assim, né, mais afetiva, diremos assim. O que você vai pensar da minha pessoa? Você não vai pré-julgar automaticamente a minha mãe? Então, tudo que eu faço, isso é um peso muito alto. Porque eu carrego
a farda automaticamente dos meus ancestrais. Eu carrego os frutos, mas carrego também os ônus. Né? Então, eu particularmente, eu acho que todos os filhos de Yalorixás e Babalorixás, eles têm que ter a responsabilidade, a maturidade de compreender, sim, que porque tem muito, eu conheço muitos filhos de Pai de Santo que falam, mas eu sou jovem, eu vou fazer, vou acontecer. Mas lá na frente, essas pessoas que não compreendem isso hoje, ela vai pagar o preço alto. Fora que ela ajuda ainda a denigrir a imagem de muitas das vezes dos pais e das mães delas, que são pessoas boas, né? Então, eu acho isso. Eu acho que a gente tem que pensar sim, tem que ter responsabilidade sim. Se é o destino que quis assim, né? Se a gente nasceu filho de uma iá ou de um babá, né? A gente carrega esse fardo de responsabilidade. É uma função, sim. Eu também acredito nisso. Eu acredito que nada é por Mas me acaso. cansa. Não é fácil, me cansa, eu tenho vontade de ficar rebelde, mas aí eu respiro fundo, peço meu pai Oxalá para me abençoar e meu Deus. Ainda mais sendo de Oiá, né? Ai, nem fala. Às vezes eu tenho vontade de sair voando igual borboleta, mas eu fico ali firme. É bem forte, tem essa energia, né? E às vezes é importante a gente falar as coisas que nossos orixás fazem, né? Que só fazem coisas de coisas positivas, né? Em Yansan tem esse poder da ventania, poder de transformação, né? É muito forte. Isso é importante, isso é muito bom para o ser humano ter, às vezes, isso. Às vezes é bom também que Oxalá Vênus dá, né? Eu necessito. Eu, como filho de Xangô, eu sei como é que é a coisa. Então, assim... O poder ferve, né? As pessoas não entendem. Às vezes, eu queria muito, sabe? Mas, assim, quem sabe quem a gente está falando. Do que a gente está falando. Então, você já falou e mais ou menos algumas perguntas que estavam na pauta, você já foi dando já a resposta para elas. E como é que a gente pode fazer com que esse legado seja perpetuado de uma forma, né, heterogênea ali, que tenha mais fundamento, tendo em vista que hoje as pessoas elas tendem um pouco a distorcer, né, essas filosofias. Como é que se pode fazer que seja um fato? Você sabe disso também? Acho que a pauta não é a gente evidenciar isso. Mas o que a gente pode fazer para perpetuar esse legado aí com esse fundamento, com essas raízes? O que pode se fazer? Os filhos carnais, assim. Sim, então, eu acho que enquanto Omó Orixá, enquanto uma filha de uma Yalorixá, e uma Yalorixá que construiu um lindo legado, e eu acho que a gente tem que buscar sempre alternativas para como combater. Eu sou de Ansan, né? Eu gosto de briga, então eu não recuo. Eu gosto de gente assim, fala pro que vem, eu também. Então, assim, pessoal, já eu sabe, tenho muita dificuldade. Eu gosto de gente de Ansan aí. Eu hoje, graças à minha mãe, né, de anos, ela fica ali, você não pode ser assim, você não pode ser assim, você não pode ser assim, quase que uma lavagem cerebral na minha cabeça. Hoje, eu tento, no máximo possível, né, de me retirar de uma briga. Porém, se me colocam nela, eu tenho muita dificuldade de sair. Então, eu prefiro não entrar nessa briga. E eu digo briga por tudo, né? Briga pelo meu povo, briga pelos meus princípios, pelo que eu acredito, enfim, por tudo. E a gente está vivendo um momento muito difícil, como você mesmo acaba de dizer. Eu acho que a gente está tendo uma era de muitas lideranças jovens demais, jovens fisicamente, jovens religiosamente, onde, na minha opinião, muitos, não todos, né? Quero deixar aqui claro, mas muitos não têm a maturidade necessária, né?
Eu me preocupo muitíssimo. Muitas pessoas falam assim: ah, você vai ser herdeira, você vai ser a próxima mãe de santo, ah, porque você vai herdar tudo isso. É uma coisa que chega a me dar uma aceleração no coração. Eu não sei como que essas pessoas têm todo esse frisson, né, essa necessidade, essa gana de ser pai de santo amanhã. Eu não sei como. Não, é verdade. Eu não sei. Eu não sei. Enquanto eu rezo, eu mesmo. Eu boto meu joelho no chão, minha cabeça no chão, eternamente, para que minha mãe tenha 1000 anos de vida com saúde, porque eu nem gosto de pensar nisso, para ser muito sincero. Porque eu vejo a tamanha responsabilidade que é ser uma liderança, né? Uma liderança. Então, eu realmente repenso nessa questão. Baseado nisso, eu criei, né? Eu estou incomodada, na verdade, há bastante tempo. Mas, como eu disse a você, minha mãe fica ali no cabrecho, né? Não pode, não pode, não pode. Eu vejo. O pessoal do Oxum, né? O pessoal do Oxum de sabedoria, aquela coisa toda, né? Isso. Eu tenho visto, para minha tristeza, né? Uma quantidade de lives altíssimas, de um material que ajuda a nos denigrir, que nos atinge. Não acredito que essas pessoas façam isso com essa consciência, porque ninguém gosta de dar tiro no próprio pé, mas quero acreditar que é por falta de maturidade, de não compreender o quanto a gente nem precisa, a gente está vivendo uma era que a gente não está precisando nem mais de inimigo. Nós não estamos indo mais à rede social para nos defender, muitas das vezes até das igrejas. A gente está para nos defender do nosso próprio povo. E a gente não pode viver assim, né? Isso não é inteligente ser assim. Então, por eu ver esse acesso, o que eu fiz? Eu criei um bate-papo. Aí eu recebi o meu lado, minha mão Oxum. Muito bom, estava lá ontem. Muito bom. Eu vi, obrigada. Eu criei um bate-papo. E o que eu pensei nesse bate-papo? Bom, eu não posso adentrar numa live das pessoas, né, e sair dizendo tudo que eu gostaria. Não posso, até porque é falta de educação, eu não tenho esse direito, né? A gente está aqui, nós temos o direito de falar o que pensa, e cada um tem o direito de falar o que pensa. Porém, essas mesmas pessoas que têm esse comportamento atualmente, eles sempre dizem que descende de alguma casa tradicional, né? Ninguém chega ali e diz... Conteúdo duvidoso. Ninguém chega ali e diz que eu sou filho de Joãozinho. Todo mundo diz que é filho de uma grande casa. Então, o que eu fiz? Eu convidei, né? Eu tive a felicidade de que essas pessoas aceitassem. Eu tive o carinho, o cuidado, né, com o nosso povo, de convidar uma pessoa de cada uma dessas casas tradicionais. Lógico que existem milhões de outras casas tradicionais, mas eu convidei aquelas que eu pude. Quando eu construí essa ideia, eu achei que isso seria uma coisa limitada, tomou uma proporção muito maior daquilo que eu pensava. Eu já tenho confirmado convidados até outubro, e tem muita gente forçando a barra, querendo que eu convide outro grupo de pessoas, outras pessoas, eu estou segurando. Enfim, para ver como é que vai andar isso aí. Eu estou muito feliz, na verdade, porque todas as pessoas que têm passado lá, eu tenho aprendido, trocado muitas coisas legais. É incrível a diversidade que essas pessoas têm, né? O milhar de olhar diferentes, milhares de olhares diferentes para toda essa diversidade que a gente tem. O intuito é mostrar toda a diversidade de nações, Queta, Angola, Jeje, Nagô, Egungun, enfim, toda essa diversidade. Eu sempre digo nas lives que ser diferente não é ser errado, é ser apenas diferente. Que a intenção da live não é alfinetar e nem ditar regras de que só existe uma verdade única, né? Mas sim de proporcionar novos olhares sobre esses horizontes. De proporcionar às pessoas que ali assistem, né, uma chance de perceber que não é uma receita de bolo, não é só aquilo ali que se resume às nações, né? Que existe outros padrões, né, que pregam outros princípios. Então, para as pessoas leigas, que queiram conhecer um pouco dessa diversidade, para que elas tenham um material disponível na rede, né, que elas possam perceber toda essa diversidade e fazer a sua própria avaliação. Então, eu penso que isso foi uma maneira Oxum de ser, diremos assim, porque eu sou filha de Iansã, mas sou filha de Oxum também, né, de sutilmente tentar ajudar essas pessoas verem, de repente, se elas se despertam,
se elas se dão conta do que elas estão fazendo. Porque quando uma pessoa, o Alexandre, chega numa live e mostra uma obrigação, um orô, que mostra muito sangue, muito isso, muito aquilo, imagina para aquelas pessoas que nunca... Pois é, eu já vi. Uma pessoa que nunca viu um candomblé se depara com uma cena dessa, o que essas pessoas vão pensar da gente? Poxa, aquele pastor, aquele padre, aquele líder religioso tem razão em dizer que nós somos demoníacos. Então a gente precisa cuidar do que a gente apresenta. A gente tem tanta coisa boa para dizer, a gente não precisa entregar nossos segredos. Eu não preciso chegar aqui e ficar contando tudo o que eu sei religiosamente para mostrar minha tamanha sabedoria. Eu não tenho essa necessidade, né? Então, eu acho que é essa a intenção, de a gente pegar uma nova geração. O tema da minha live é a nova geração dos povos tradicionais. E perceber neles o que candomblé eles esperam. O que eles esperam que não percam, né? E o que eles esperam para amanhã. Porque a gente está na hora de a gente dialogar, de a gente expandir, de a gente unir força, né? Para reservar, porque senão a gente vai chegar um tempo que vai ficar tudo banal demais, entende? Então eu acho que a gente pode fazer esse tipo de ações, de dialogar, sempre no dialogar, sem ofender, sem dizer que é verdade única, né? De construir diálogos para a gente poder avançar nisso. Boa, boa. O que você falou foi muito interessante, porque isso aí flerta com a desqualificação de saberes afro-ameríndia, que é imposto estruturalmente por causa do racismo religioso que é estrutural no Brasil. Então, essa banalização, né, da cultura afro faz com que qualquer pessoa se sinta à vontade de representar. Isso está dentro disso. Isso vai muito mais além, não só os praticantes dessa filosofia, de qualquer outra filosofia afro-ameríndia, não só os praticantes. É importante que a estrutura, o governo comece a mudar dentro das estruturas educacionais. Assim, eu sei que já existe lei para isso, mas eu acho que deveria ter uma fiscalização maior para isso e os representantes estarem dentro das salas de aula. Porque o professor, ele não tem a condição de falar sobre a cultura do candomblé, seja lá de qual vertente seja, ou da Jurema, ou do Babassuê, ou do Molucô, ou da Macumba, enfim. Qualquer uma, ele não tem condições, propriedade para falar sobre, porque ele não conhece isso totalmente. Ele não conhece isso totalmente. Ele conhece só até a página 5. Então, ele não pode. Eu acho que deveria... eu acho que vai mudar muita coisa. A gente está vendo muita coisa sendo mudada aí. Mas, assim, ainda é importante que as pessoas novas, os filhos, né, desse terreiro, que é a intenção da live, perguntaram aqui qual é o nome da live. O nome da live é os filhos desse terreiro, né, a responsabilidade deles e como é ser os filhos desse terreiro, seja lá ele qual for. Então, acho que é importante a gente começar a seguir realmente na prática, né? Porque é um movimento negro. O terreiro é um movimento negro. O terreiro é um movimento negro praticado. Todos os terreiros têm a mesma função. E de sociabilidade, né? Enfim. Então, acho que isso faz parte da estrutura, né, do racismo que é imposto ao Brasil há muito tempo e cabe a nós também acabar com isso. Chega já dos Ialorixás, dos Babalorixás, né, de todos esses dirigentes, dos zeladores, serem vistos de uma forma de desqualificação, de não sapiência, né? Sim. É muito importante a gente ter a consciência que nós temos muito valor, né? Nossos representantes têm muito valor e eles têm que falar pela cultura, não outros, não terceiros. Não terceirizar essa narrativa. Porque essa narrativa terceirizada deu com que a distorção fosse... E aí a banalização vai, então, assim, é uma cadeia, né? Isso aí é uma coisa que vai uma bola de neve. Então, a coisa é muito maior do que a gente possa imaginar.
Mas eu acho que todo movimento contra isso é importante. E pior que a live vai acabar aqui. Ainda bem que eu estou vendo aqui. Eu vou fazer o seguinte, Aretusa, eu vou te chamar de novo, aí você dá a gente dá um salve final aí, para não tomar muito teu tempo. E falta 46, 45 segundos. Tá faltando uns segundos aqui, uns 40 e poucos segundos. Aí eu vou para outra live. Aí a gente entra de novo. A gente entra de novo, tá? Tá Mas bom. é isso aí. Gente, vamos para lá logo. Eu já vou lá chamar a Aretusa de novo. Vamos lá. E vou salvar a live aqui, hein? Axé. Calma aí. Pronto, voltamos aqui. Gente, vamos voltando aos pouquinhos aqui. E a Aretusa já está aqui no esquema. Vou chamar ela de novo. Grande Aretusa de Oiá. A gente está aqui com um papo muito legal, gente. Aí, esse pessoal da Mandinga mesmo, o pessoal da Macumba me enche de orgulho. Esse pessoal da Macumba me enche de orgulho. É um pessoal muito inteligente. É um pessoal que dá vontade de a gente ficar o dia todo conversando, mas a gente sabe que as pessoas têm muita responsabilidade. Então, esperar o pessoal voltar aqui um pouquinho. Sim. E a gente estava falando desse racismo religioso que é estrutural, que dificulta, né, a potencialização das funções dos nossos representantes, né? Seja lá a Yalorixá, seja o Babalorixá. Aretusa, como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer e se tem coisa para ser feita para potencializar os nossos representantes que têm uma narrativa ali representativamente, assim, exemplo, que eles estejam mais nos meios de comunicação, né? Por isso que eu falei que é muito importante. A mãe Márcia está fazendo live, né? Como você também, com esse trabalho que é maravilhoso, eu compartilho sempre. Obrigada. Tá? Mas o que a gente pode fazer mais, assim, em relação a isso? Então, existe, na minha opinião, né, algumas coisas que para mim é fundamental na construção de um futuro mais seguro, literalmente. Eu acho fundamental, de extrema importância, todos os terreiros buscarem legalização. Eu acho isso algo realmente fundamental. Eu acho que a gente está vivendo um tempo, né, uma era com tanta tecnologia, enfim, com tanto avanço e tudo muito acelerado, que não cabe mais não sermos organizados. Porque eu que ando muito na esfera política, né, que eu vou sempre na Secretaria de Cultura, estadual, municipal, eventos culturais, lido com todos esses órgãos, tristemente, eu sempre escuto de órgãos diferenciados que o nosso povo não é organizado, que não tem a documentação devida, né? Então, para que o governo, em geral, né, em qualquer esfera, não nos negue mais o que é nosso por direito, é fundamental que todos os terreiros busquem a legalização. A gente só pode reclamar, né, daquilo que a gente busca, mas que a gente faz a nossa parte. Então, eu acho que não cabe mais um tempo de a gente evitar, né, empurrar mais com a barriga, literalmente, essa falta de legalização. Essa, para mim, é um fato muito importante para o terreiro. Né? Seu número 1. Isso. A segunda questão... Você pode depois, por gentileza, se você puder, colocar... o que se pode fazer para essa legalização no teu Instagram, qualquer coisa que você possa. O pessoal que às vezes assim, a gente sabe que muita gente do terreiro é antiga e elas não sabem lidar muito com isso. E se tem alguma coisa que possa ajudar essas pessoas a obter essa documentação? Sim, infelizmente, devido a atos de racismo religioso, intolerância religiosa, né? Dependendo da cidade, do estado, que a pessoa vai buscar essa legalização, ela vai se deparar com algumas dificuldades. Não porque ela não tem direito, mas, infelizmente, por essas situações. Porém, mesmo assim, nós somos resguardados por leis, né?
que nos dá esse direito. Então, a gente não tem que abrir mão disso, nem desistir de nos legalizarmos. Então, só a gente se legalizando que a gente consegue ter força. Primeira questão. Uma coisa fundamental para abater, na minha opinião, né, para amontar esse desmonte de racismo religioso, dessa intolerância toda, é passarmos também a nos assumirmos como tal. Porque muita gente não se assume como uma pessoa de matriz africana. Muitas pessoas usam o terreiro, acham lindo o terreiro, mas quando vai para um espaço público, para uma festa, para um órgão, por qualquer situação, eles têm ainda a preocupação de sofrer esse preconceito e renega a sua própria origem. Então, quanto mais estudos se fazem lá, né? Porque existem os estudos que eles fazem mostrando um gráfico de quantas pessoas são católicas. Minha mãe entrou. De quantas pessoas... Uma benção, não. Mames, beijos. Quantas pessoas existem evangélicas e quantas pessoas existem de matriz africana? Muitas pessoas do nosso próprio povo preferem dizer em pesquisas que é católica e eles não entendem o mal que faz para a gente mesmo. Porque quando o político pensa em construir políticas públicas, editais, emendas parlamentares, qualquer coisa que possa ajudar o nosso povo, a gente sempre fica com a menor parte. Mas por quê? Porque as pessoas acham que é besteira, sempre acham que não vai fazer diferença. Faz diferença. Politicamente, só é importante para o político quando se tem força, quando se há uma grande quantidade. Então, a gente precisa ter certeza de quem somos e nos assumirmos quem somos. Então, eu acho que isso é algo também muito importante, né? Porque não dá, o Alexandre, não dá mais para o mundo de hoje as pessoas quererem algo, exigirem algo, irem para as lives reclamar que não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, e elas não têm o mínimo de estrutura de preparação dessa base. A gente sabe que existe muito. Com a gente aconteceu a mesma coisa. Quantos nãos eu recebi até conseguir legalizar o terreiro? Né? A gente via nítido que era má vontade, que era intolerância, mas a gente não desistiu. Né? Então, como ninguém é melhor do que ninguém, se a gente conseguiu, qualquer um consegue. Alguns com mais facilidade, outro com menos, mas consegue. Isso eu acho uma coisa importante de se dizer. Outra coisa que você disse sobre o racismo, sim. Eu ouvi, né, uma dessas lives, certas situações, certas posturas, né, de pessoas de Candomblé, certas posturas que não condiz com nenhuma nação que seja derivado dos povos tradicionais de matriz africana. E a minha resposta para X situação foi, na minha opinião, quem é racista, quem é fascista, quem é homofóbico, quem é preconceituoso, em qualquer situação na vida, essa pessoa está na religião errada. Ela não pode pertencer a nenhuma religião dos povos tradicionais de matriz africana. Porque essa é uma religião completamente de inclusão. É uma religião que abraça toda essa diversidade. Então, a pessoa ainda não se descobriu. Então, ou a pessoa ainda não se percebeu. Então, isso é uma coisa que eu quero deixar aqui dito, né? Então, quem é uma pessoa que sofre de uma dessas doenças, ela tem que se analisar se ela, de fato, pertence a uma religião de inclusão como a nossa, né? Em uma das nossas conversas, também eu queria salvaguardar aqui, das nossas conversas no telefone, você falou da Jurema, né? E eu falei o quanto povos e tudo mais. Quando se construiu, que a minha mãe está aqui, quando se construiu, hoje ela estava até conversando sobre isso, os povos tradicionais, que é um termo que é muito politicamente usado, né? Povos tradicionais de matriz africana, quando se construiu esse primeiro plano nacional e fez essa inclusão toda, essa diversidade, por quê? Porque a vida inteira todo mundo sempre buscou política pública, cada um para si. E como eu disse, o político, ele precisa de força, até mesmo para lutar por a gente, né? Então, houve uma necessidade de unir toda essa diversidade, incluindo quilombos, índio, jeje, Angola, batuque, umbanda, queto, efon, toda essa diversidade em âmbito nacional, para se derivar para se construir esse plano, que aí sai povos, todas essas pessoas, para o governo, é considerado como povos tradicionais de matriz africana. E protegida por esse plano nacional e resguardada por todos os direitos que ali
que ali guarda. Eu aconselho, né, quem está aqui nos assistindo, quem vai vir nos assistir, que todas as pessoas que fazem parte desse plano, desses povos, né, que se vê quanto povos, que leia todos os direitos que está guardado, né, por direitos de lei para o nosso povo. Exemplo, não sei se você sabe, Alexandre, todas as casas de terreiro, ela existe principalmente de nações como Queto, Efon, ela tem cargos, né? Eu, por exemplo, eu recebi o cargo de Alaxé. Aí você tem Ogã, Eked, enfim, entre outros. Você sabia que nesse plano nacional, ela garante a aposentadoria das pessoas pelo cargo que ela tem? É mesmo? Não sabia. Ela garante um salário mínimo. As pessoas podem se aposentar legalmente, por direito, através dessa lei que foi construída, esse primeiro plano nacional, né? Minha mãe está aí, ó. Além do Estatuto de Igualdade Racial. Então, eu aconselho, né? Porque tem muitos jovens por aí, ainda, como diz a minha mãe, que minha mãe disse isso muito bem dito, né? Muitos jovens por aí discutindo para construir políticas que ela já existe. Mas ela corre o risco de cair no desuso pela falta de informação. É óbvio que não é interessante para o político ele orientar o nosso povo, que a gente já tem esse direito. Então, eu aconselho aqui para que todas as pessoas procurem esse plano, que é disponível gratuitamente na internet, e leiam. O sacerdote também tem esse direito de se aposentar legalmente, né, de receber uma verba do Estado por ser sacerdote. A segunda questão é que a minha mãe utiliza todos os direitos, né? Claro, que ela fez parte da construção desse plano nacional, né? Ela está aqui interagindo, falando. Outra coisa que as pessoas têm direito. Ela tirou o passaporte dela o quanto líder religiosa. Ela botou o torso, a foto do passaporte dela com o torso na cabeça, onde resguarda ela dos mesmos direitos de um padre, de um bispo, tão quanto de qualquer outro líder religioso, de um sacerdote. Passaporte como sacerdote. Né? E o que isso quer dizer? Quando ela está dentro de um aeroporto, né, e ela entra com torso, você sabia que é proibido as pessoas revistar ela? O quanto sacerdote? Eu sabia. Porque ela tá se colocando como sacerdote. Então, tem vários direitos que a gente já tem e que as pessoas não usam porque não sabem. Então, tudo isso... É importante que você falou. Você está falando isso nas suas lives lá com o pessoal? Não, porque, na verdade, eu pergunto mais as pessoas do que... Pô, mas isso é muito importante, Aretu. Porque, assim, isso aí... É o que você falou. Já existe uma lei, já existe toda uma estrutura ali feita. E, assim, mais admiração ainda por Mãe Márcia, porque, assim, o seu trabalho que dá fazer isso, né? E para adquirir isso ainda mais. E olha aí o que está acontecendo. Olha aí que legal. Olha que gente bonita que a gente tem do nosso lado. Olha que gente bonita que a gente tem fazendo... Né? Salvaguardando a nossa filosofia, a nossa cultura aí. Existe um código para quem ganha, por exemplo, Bolsa Família. Existe um código especial da Bolsa Família para quem é povos tradicionais de matriz africana. Ela ganha um pouco mais se ela botar lá no registro dela, da Bolsa Família, aquele código específico. Se ela se identificá-la como tal, ela passa a ganhar um pouco mais de dinheiro por ela fazer parte desse povos tradicionais. Acho que é a mesma coisa que usaram no Reis. Fazer uma live da Mãe Márcia falando desse jeito. Minha mãe, com certeza, ela é muito mais apropriada a explanar tudo isso. Ela conseguiu isso com o grupo. Eu acho também, sou super a favor. Ela dá um banho falando de coisa. Hoje eu também. A mãe, hoje ela falou isso lindamente, estava conversando toda essa construção, relembrando, e ela com certeza, gente, ela tem muito que ela pode ainda ajudar a fazer, orientando a todas as pessoas. Olha, eu vejo tanta gente falando tanta coisa assim que sabe, que não sem pé nem cabeça. E eu sei que o pessoal mais antigo, eles não têm, eu mesmo não sou tão antigo, mas eu tenho um péssimo hábito assim de mexer com a internet. Eu sou horrível nisso.
Mas assim, eu sou péssimo para ler internet. Muita coisa. Mas, assim, é importante ela estar atuante nesse meio, porque é necessário. Ela é necessária. A gente está precisando de pessoas como ela para falar sobre isso, e entre outras coisas. Ela tem que estar atuante na internet. Eu também acho. Também acho. Eu acho que mais do que nunca. Aí, ó. Tá vindo uma juventude muito boa. Essas pessoas que estão participando dessas lives, assim, eu tô me sentindo, na verdade, muito presenteada, porque são pessoas que estão vindo com um olhar forte, né? Um empoderamento forte do que eles estão seguros de si, né? Até onde eles podem ir, apesar de todos serem jovens, né? Eles já carregam muita responsabilidade, muita postura, eles sabem até onde eles podem falar, enfim. Então, eu acho que essa nova geração, ela tá vindo, ela vai dar trabalho para esses intolerantes, né? Eu acho fundamental, a minha mãe também, sou super a favor dela fazer essas lives. O que acontece? O que eu acho que aconteceu com a gente? Eu acho que a gente viveu uma era onde a gente ficou muito omisso, né? Uma era, quando a gente fica omisso, quando a gente se cala, a gente permite que as pessoas falem para os outros quem somos, onde estamos, né? E o que a gente tem de bom? Você falou o negócio do leão ontem, como é que é aquele ditado do leão? Como é que é? Então, minha mãe usa muito um provérbio iorubá, que eu gosto bastante. Eu não lembro bem a coisa, mas eu vou dizer assim: enquanto o caçador contar a história do leão, sempre o caçador vai matar o leão. O dia que o leão resolver contar a história, ele vai dizer quantos caçadores que ele matou também. Mas por que os caçadores sempre se saem como reis? Porque eles é que contam a história do leão. O leão não fala. Chega já, né? Na hora do caçador. Então, a gente tem que parar de deixar que as pessoas falem de nós, né? Nós temos boca, nós temos empoderamento, vivência e propriedade para contar a nossa história. E a gente não precisa mais, não, nunca precisamos, né? A gente tem que parar de deixar as pessoas a falar da gente, porque foi por causa dessa omissão, foi por causa dessa postura que eles nos demonizaram. A gente se omitiu, achou o seguinte: não preciso brigar com ele, eu tenho consciência tranquila que o que eu faço é o bem, deixa ele pra lá, criou força, e hoje a gente se tornou uma religião demonizada por causa desse deixa pra lá. Então, às vezes, a gente precisa ir pro embate, sim, mas não um embate de confronto, de briga, mas de a gente dizer... Né? Claro, porque isso que a gente está fazendo aqui, a gente está desconstruindo essa demonização. A gente está mostrando toda a beleza que nós temos, toda a cultura, toda a parte educativa, social, sem atingir ninguém. A gente não precisa fazer igual fazem com a gente, né? De pegar lá e botar na cruz, crucificar. A gente não faz. Entende? Passando a bola aí, assim, dando uma de malandro. Eu acho também que a gente ficou, antigamente, tinham muitas referências, né? Eu lembro que nos anos 80 tinha muita referência de Babalorixá e Alorixá, porque eles eram atuantes, né? A internet, eu acho que evidenciou pessoas que não eram para evidenciar, e essas pessoas, por não saberem mexer, né, nessa tecnologia, ficaram, acho que às vezes ficaram mais omissos, acho que em relação por causa disso. E nós ficamos um pouco sem referência. E muitos, eu acho que é o que você falou, deve fazer por ignorância, ficou também sem essa referência. Aí deu espaço, né, o pessoal que gosta de pegar carona só para na onda. Então, assim, por isso que é importante, a mãe Márcia, eu já joguei a bola, a malandra. É importante a mãe Márcia tatuante na internet. Eu também acho. Já foi um sacrifício para ela fazer live. Mas ela vai fazer porque eu vou perturbar ela. É por nós. Não, ela doou. É por todos nós. Eu acho que a importância maior não é... A questão é de ela estar presente. A minha mãe viu, falou, nossa, que energia, a pessoa de uma sabedoria, porque... A gente sabe que tem muita gente inteligente hoje, mas sabedoria a gente não caminham juntos, né? Às vezes não caminha junto. A sabedoria e a inteligência, ela tem as duas coisas. Então é importante ela estar, né, atuante, falando sobre a cultura, falando sobre esse projeto de sociabilidade praticado, né? Eu acho que é importante. Eu vou lhe dizer, ela é convidada, como notório saber, de muitas faculdades, né? Às vezes vai para julgar uma banca, de uma pessoa que está fazendo uma tese, uma pesquisa, enfim, qualquer coisa que envolva, né? O povo de matriz africana, ela é convidada
já fez parte de várias bancas de faculdade como Notório Saber. Ela realmente ela é muito empoderada. Ela carrega muita fala pertinente, ela é muito rica, numa diversidade incrível. Eu acho que o que mais fez, né, ela ser mordida, isso foi a cultura. Ela se apaixonou pela cultura, ela tem muitos amigos da cultura, né? E ela vê o candomblé de uma maneira muito diferenciada, na verdade. E eu sou muito felizada, né, de perceber Construção de isso. mundo, né? Eu vejo o candomblé como uma construção de mundo. Ela não vê um candomblé resumido nas paredes do Omidaê, né? Ela sempre viu um candomblé para além das paredes do Omidaê, né? E por onde ela vai, ela sempre, todas as pessoas, muitas pessoas, para te falar a verdade, de vários órgãos que ela conheceu, que ela foi conhecendo nessa caminhada, tinha um pouco de preconceito, né? E ela conseguiu, por onde ela passou, eu vou dizer com toda certeza, o Alexandre, eu não conheci até hoje nenhuma pessoa que conheceu a minha mãe e que ela não conseguiu desconstruir essa cultura de ódio. Não teve uma pessoa que eu conheci até o dia de hoje que ela não conseguiu. Eu conheço pessoas que são famílias de evangélico firmes, né? Uma pessoa mais dura. E hoje ela passa a admirar o candomblé através dos olhos da minha mãe. Então, eu realmente acho isso tudo lindo, maravilhoso, e por acreditar nisso, que me veio essa vontade das lives, e ver aqui a mensagem, por exemplo, do Thiago, que é uma pessoa que está sempre acompanhando as lives, né? E a Mayra, e dentre outros que estão passando por aqui, que estão sempre acompanhando, para mim está sendo prazeroso fazer todo esse bate-papo, né? Permitir e também nos presentear, né? Com toda essa diversidade, com toda essa juventude. E perceber o seguinte, né? Um ar de esperança, não está tudo perdido, né? A gente tem esperança da preservação, da tradição, né? De salvaguardar o candomblé, o qual que nos foi apresentado, né? Então, eu realmente só tenho a agradecer. Eu que agradeço a você, agradeço a Mãe Márcia, agradeço todas as pessoas que estão aqui, filho, né? De Mãe Márcia, que são seus irmãos. Eu sempre falo, a Mãe Márcia fala, não é para eu falar que eu não sou de candomblé, que eu tenho um pé, que eu também sou. Assim, eu não sou iniciado, mas eu tenho um amor muito grande por essa cultura, tenho um amor muito grande para a cultura do axé, da cultura afro-ameríndia. Defendo, perdi muita coisa no Japão por me impor não é impor a palavra, por deixar isso muito claro para as pessoas. Né? Eu não escondo, todo mundo sabe. Eu quase coloquei no meu Instagram ali, né? Porque eu acho engraçado. Quem me chama de Alexandre é a Mãe Márcia Aretusa. E a minha mãe. O pessoal me chama de Alê. Mas assim, quase que eu coloquei Alê macumbeiro. Todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu sou macumbeiro. Eu já perdi muito. Eu já ganhei muita coisa por causa disso. Mas já perdi também algumas coisas, mas também que para mim foi indiferente, como você também já perdeu. Só um minuto. Alexandre, a minha mãe me ensinou uma coisa que eu demorei algum tempo para aprender, mas aprendi. Você não perdeu nada, porque a gente não perde nada que a gente tem de verdade. Se foi, é porque não era para ser, não era verdade, não era de verdade. Porque ninguém deixa de ser seu amigo, né, por causa de uma religião, por causa de uma fé. Porque fé é algo pessoal, né? Eu sou seu amigo, eu tenho amigos evangélicos, eu tenho uns amigos católicos, eu sou amigo do ser humano, né? E respeito o olhar dele, a escolha dele. E se ele não é capaz de respeitar a minha, então ele não é meu amigo. Eu fui amigo dele, mas ele não foi o meu. Assim, isso aí que você falou é um bálsamo, e eu às vezes me apego nisso, porque a gente vai para um outro país, morar em outro país, para tentar passar um pouco, né, da nossa filosofia, porque cultura também tem aqui, a gente não é construtor de cultura, por todo lugar é um lugar propício à cultura, mas a cultura que a gente tem dos nossos ancestrais, eu vim para cá tentar passar um pouco disso, um pouco do samba, e a gente sabe que só a gente que passa vive disso num país como o Japão, sabe? Eu passei por uma coisa muito chata essa semana também, que foi muito difícil, mas só mais uma coisa. A gente que ainda bem que eu sou de Xangô, que é rocha, aqui para derrubar muito difícil. Então, assim, a gente, né, fica meio assim, mas a gente continua na luta. Eu posso dizer que a única pessoa que eu tirei da minha vida por uma ideologia foi os bolsonaristas, que não tem um no meu Facebook. Isso aí eu posso ter errado.
né, eu não tenho tanta evolução assim. Porque a questão de... eu não tenho tanta evolução, eu tirei eles do meu Facebook mesmo, assim. Tirei porque são pessoas que eu vejo que são coniventes com coisas que não são legais, inclusive são com racismo. Então... Não compartilha dos mesmos ideais. Isso aí. Eu não tenho nada, eu não quero mal não, entendeu? Não quero mal não. Mas eu tirei do meu Facebook. Então, assim, agora a filosofia religiosa... Eu conheço muitas pessoas, respeito todas elas, tenho amigos também assim, e eles me respeitam, mas eu respeito quem respeita. Quem respeita o meu axé, eu respeito o amém, como diz o nosso samba da Mangueira. Então, assim, esse lance da passividade, de a pessoa não me respeitar, né, esse negócio de Jesus Cristo, que deu a cara, depois da outra para dar outra, eu não estou nessa evolução nem de Madre Teresa de Calcutá. Também não tenho essa evolução. Se a pessoa respeita o meu axé, eu respeito o amém. Quando eu mando para a pessoa, né, um saravá, um axé, eu sou bonirema, alguma saudação, né, afro-ameríndia ou afro, e ela chega e tenta me catequizar ou me evangelizar, aí o negócio já acaba. Eu falo para o que vem. Né? Eu respeito todo mundo, as pessoas também têm que nos respeitar. Né? Chega já, Alexandre, você falou agora uma passagem que me remeteu à minha infância. Eu nasci dentro de um terreiro e me iniciei aos 5 anos de idade. Então, eu tinha um cabelo sempre tive cabelo grande. E eu era aquela aluna que sentava bem na frente, assim, da sala, né? Eu me iniciei em janeiro, que era o mês de férias, por ser criança. E quando eu retornei às aulas, eu me lembro até hoje, a professora me perguntou, em alto bom som, Aretusa, o que houve? Deu piolho no seu cabelo? Porque era muito comum antigamente, as mães cortavam o cabelo que não queria acatar a cabeça da criança e cortavam. E eu disse não, mas com muita naturalidade, eu disse à professora, não, professora, eu fiz meu santinho. Rapaz... Eu passei 365 dias do ano sendo chamada macumbeira, havia macumbeira. E você sabe de uma coisa? A minha mãe me ensinou a ter tanta segurança naquilo que eu faço, a certeza total que a minha religião é uma religião boa e que pratico bem, que faz o amor. Eu juro pra você, por essa luz, eu nunca me senti verdadeiramente atingida. Isso. Eu ficava puta. Que irrita, né? Que estão ofendendo. Isso. Eu ficava chateada, mas não porque eu me sentia mal, mas é porque irrita. Imagina, você passa toda hora, vem macumbeira. E aí, por fim, quando chegou lá para metade do ano, como uma boa filha de Ansan, né? Aí o rapaz falou para mim, venha macumbeira. Eu disse, sou macumbeira mesmo. E se você repetir isso de novo, eu vou botar seu nome na macumba. Rapaz, nunca mais ninguém me chama de macumbeira. Então, isso também é muito importante, eu acho que é fundamental, a importância de um babalorixá e de uma ialorixá. De ele nunca incentivar uma criança a se esconder. Ele não tem motivo de se esconder. A gente tem uma religião tão bonita, tão rica, tão próspera, que nos ensina a amar o próximo, nos ensina a dividir, né? Um terreiro, se você tem suco, todo mundo bebe. Se você tem ovo, todo mundo come. Se você tem filé mignon, todo mundo come. Eu não faço nada de errado. Por que eu não posso dizer que eu sou de candomblé? Né? Então, eu acho isso fundamental, porque se você constrói isso, né, é outra coisa que acontece também bastante na nossa religião e que eu acho que tem que mudar. Você tem um casal de amigos, esse casal de amigos tem um filho. Aí, você fala assim, ai, que lindo seu filho, os dois são de candomblé. Você fala assim, você vai iniciar seu filho quando? Não sei. Eu acho que eu vou esperar ele crescer mais um pouco, para ele poder escolher e tudo mais. Aí, o meu vizinho do lado esquerdo diz para mim, um casal também, os dois são evangélicos. Aí eu pergunto, vem cá, seu filho... meu filho já leva para a igreja, né? Para ir para escolinha dominical, para ser batizado, para tudo isso. Então, como assim a religião faz bem para mim, faz bem para o meu marido e não vai fazer bem para minha filha? Então, a gente precisa repensar nessas atitudes que estão enraizadas na gente. Aí você fala, Aretusa, você acha que eles fazem isso de mal? Eu acho que eles nem se dão conta, na verdade, do que eles estão fazendo. É o leite com manga, pô. Eu falo que é o leite com manga. Aí vai repetindo sem nenhum, entendeu? Sem nenhum fundamento. Você está certíssima, então Aretusa, você está certíssima.
A minha filha Eu sou a é favor. japonesa e brasileira, ela é metade, metade. Já levei na Macumba, vou levar de novo. Vou lá para Recife, conhecer a Jurema, vai no Candomblé. É, papai. E aqui, hein? Não tem isso, não. Né? É tudinho. Ela vai, vamos rezar para Iemanjá, porque ela gosta de Iemanjá e gosta de Iansã. Ela gosta de Iemanjá e Iansã. Ela fala, vamos rezar de manhã, já ela já vai pro copo do vai lá, ó, a imagem de Iemanjá. Aí a pessoa diz para você, eu amo Oxum, eu amo meu Oxum, eu amo meu Pai Xangô, ama todo mundo. Vou casar. Ai, que legal, onde você vai casar? Na igreja tal. Oi? Então, as pessoas precisam começar a repensar. Cada vez que a gente tem atitudes como essa, a gente enfraquece a nossa própria religião. A gente mostra o tempo todo que a gente... Subalterniza, né? Subalterniza a filosofia cristã. Isso que você falou... Então, eu digo que eu sou candomblessista e ela não é autossuficiente para me casar? Eu tenho que casar na religião vizinha? Contraditório, no mínimo, né? Exatamente. Aí eu tenho filho, vou batizar, vai batizar. Vai batizar onde? Na igreja tal. Então as pessoas precisam repensar. Nós temos o direito. Outra coisa que minha mãe também pode super dizer aí é como, em que lei que a pessoa pode casar com legitimidade civil. Eu me casei, né? Eu sou divorciada atualmente, mas eu me casei no Candomblé. O primeiro casamento realizado com legitimidade civil foi o meu, realizado pela minha mãe. Ou seja, na minha certidão de casamento constava lá, a cerimônia foi idealizada pela Ialorixá, mãe Márcia de Oxum, no terreiro tal. E quando eu me divorciei, foi um divórcio como qualquer outro. Eu tive que entrar lá no juiz, fazer o divórcio, a minha certidão, tudo direitinho. E muita gente casa no terreiro e termina assinando os documentos ou no cartório, né, com o padre, ou na própria igreja, porque não sabe que ele pode se casar 100% dentro de um terreiro, seja ele qual for. A pessoa só precisa conhecer os direitos que ela tem. Através de que lei ela pode fazer isso? Então, gente, como eu vou voltar a dizer, né, gente? Pode parecer que eu tô fazendo uma propaganda da minha mãe, mas ela sabe. Ela é apaixonada por tudo que soma para nossa religião. E ela não é uma pessoa que ela guarda aquilo para ela. Ela faz isso e quer, enquanto ela puder ajudar a cada vez mais fortalecer. Porque, veja bem, o que a gente vai ganhar mais força? É a gente orientando o nosso povo ou a gente deixando eles continuarem na ignorância? É óbvio que as pessoas precisam se empoderar, precisam saber dos direitos que têm, né? Então, eu tenho certeza que ela tem muito a somar, a ajudar, e eu acho que essa onda da live aí pode nos fortalecer muitíssimo bem, né? Com as pessoas certas, que têm uma autoridade. Axé. E essas lives são muito importantes, está sendo muito importante. Eu acho que tudo tem uma razão de ser. Olha como é que a natureza faz tudo, o orixá faz tudo com sabedoria, né? Aonde que as pessoas iam ter tempo para parar, para escutar esse tipo de coisa anteriormente, né? Então, eles estão dando um salve aí na gente, aí nas entrelinhas, né? A gente, às vezes, né, como diz o provérbio lá, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Isso aqui, que a gente que às vezes não sabe ler as entrelinhas, tudo escrito, né? Tem um cara que entrou, um filho meu japonês aqui, grande aluno meu, o Ataru-san, moleque tá se pondo firme aí. Tem muita gente que gosta da nossa cultura aqui, muita gente que distorce, mas muita gente que gosta mesmo da nossa cultura e respeita. Então é importante, amanhã eu vou estar falando sobre isso, com um grande mestre-sala, que já veio para cá há vários anos e tal, e a gente vai estar falando mais sobre isso aí, por isso que eu não estou tocando muito nesse assunto agora. Então, assim, Aretusa, eu quero te agradecer. Hoje a gente falou, né, sobre essa função aí que é de responsabilidade de todos os filhos aí desse axé, de sangue, de babalorixá, de alorixá, de zelador de terreiro. Então, tá aí o recado dado. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a Aretusa. Ela tá fazendo uma live toda terça-feira e quinta-feira, se eu não me engano, né? Não, toda segunda e quinta-feira, às 20 horas. Todas as segundas e quinta-feira, às 20 horas. Sim, segunda e quinta-feira, às 20 horas. Sempre tá chamando o pessoal muito, muito bom, de vertentes diferentes de terreiro, né? E é isso aí que a gente pode agregar. A gente pode agregar vendo, compartilhando, né, nossos irmãos.
Eu não sou iniciado no candomblé, mas eu tenho todos aqui como irmãos, né? E espero que nós consigamos superar tudo isso aí que está acontecendo. Esse racismo religioso aí, ele vai acabar. Estamos tendo gente preta falando sobre isso, gente com propriedade, né? O Silvio, que foi no Roda Viva, uma entrevista maravilhosa, quem puder ver, dá uma olhada. Então, existem muitos intelectuais que estão correndo na frente para nos ajudar, né? Muitos babalorixás, muitas ialorixás, as pessoas que estão de terreiro com propriedade falando sobre isso. E esse legado, quem vai perpetuar, né? Como a Aretusa falou, vai dar muito trabalho aí, que o pessoal já está vendo aí como é que você está vindo, ó, largando. A gente tem que falar. Eu também queria só deixar também mais um pouquinho reforçado. Eu sou completamente a favor das academias, do estudo, né? Eu acho que aprender nunca é demais. Eu sou completamente a favor. Porém, eu tenho plena consciência que a academia sempre irá ter limitações para falar sobre as nossas tradições, né? Então, eu volto a dizer, ninguém pode adentrar dentro dos nossos segredos se apropriando de uma cultura a qual não faz parte. Porque a quem faz parte, ela tem noção até onde ela pode se expor, até onde ela pode falar. Então, isso é muito importante, que vocês possam ter discernimento de compreender isso, né? Porque, por isso, como dizia minha mãe, se é segredo, é sagrado. Não existe segredo explanado, né? Desconfiem, né? Porque qualquer pessoa que ela é confiada X segredo, né? Que o mais velho dela confiou, compartilhar com eles, né? X aprendizado, só quem aprendeu sabe o valor que tem de adquirir a confiança do seu mais velho. Então, essa pessoa jamais vai trair esta confiança em rede social. Então, eu sou completa. Candomblé é uma religião 100% oratória. Isso faz com que você só aprende na convivência. Não há livros, não há canal no YouTube, não há páginas sociais, não há. Isso é a única certeza que eu posso deixar aqui para vocês. Não há nada que ensine feitura. Não existe isso. Né? Não acreditem. E como é que eu sei se a Aretusa está falando a verdade? Vão e frequentem os terreiros. Vocês vão perceber que você não vai chegar num terreiro e vai encostar. Gente, já pensou que facilidade seria? Vamos aqui fazer uma Iemanjá. Peraí, vou no Google. Como fazer uma Iemanjá? Isso não existe. Isso não existe. E as pessoas que chegam em redes sociais explanando particularidades, seja de qual chefe for, essa pessoa não é líder. Porque líder, acima de tudo, ele tem que ser o nosso maior de confiança. Se ele não é capaz de guardar os segredos, os nossos segredos mais sagrados, como que a gente vai confiar nessas líderes? Como que a gente vai garantir que esse líder amanhã não está na rede falando da gente? Explanando aquilo que a gente confiou, né? Porque é como se fosse como que você vai para o padre falar? Não, né? Uma confissão. Isso, uma confissão, você tem que confiar naquele líder religioso. Então, eu não sou a verdade de tudo, eu não sou dona da razão, eu tenho plena confiança, certeza absoluta, eu sou completamente confirmada, eu vou morrer sem saber de tudo. Muitas coisas também, muitas abades morreram levando com elas, eu tenho essa concepção comigo. Mas uma coisa eu afirmo, nenhum segredo que é explanado é certeiro, nenhum. A palavra já diz, é segredo. Se é segredo, é sagrado. Então eu deixo aqui essa mensagem para vocês no dia de hoje e que vocês prestem atenção. O segredo do candomblé, ele não é vendido, ele é merecido. Existe uma diferença muito grande. Uma coisa é você pagar o chão de um líder religioso para te dar essa obrigação, para isso, por aquilo. Agora, até para você adquirir, aprender o candomblé, mesmo você tendo roça e tudo mais, você tem que merecer. Você tem um líder religioso para cuidar de 100 cabeças. Cada um dessas 100 pessoas aprendem aquilo que elas são merecedoras. Então, não encontra isso na internet.
Então, eu precisava desabafar sobre isso. Eparrei! Eu precisava, se Essa! fosse tudo muito fácil, não faria sentido a gente Ó, frequentar eu terreiro, não faria carimbo, eu não assino, sentido. eu carimbo assim embaixo que você está falando. E o que você Obrigada. está falando foi estrutura para fazer o samba. O samba de sambar que as pessoas fazem teve estrutura no terreiro. E as pessoas que fundamentaram isso foi com essa filosofia. Então, dito aqui, a mesma coisa está servindo para o samba. E por isso que eu não faço política com ninguém, me perdoem. Gente, papo maravilhoso. Aretusa, você é 10 do Borogodó, igual tamanho. Não tem jeito. Não tem jeito. De peixe, peixinho é. Obrigada. Um abraço a todos. Foi muito bom conversar com você. Obrigada. Outra oportunidade a gente conseguir fazer uma live. Um axé para todos Tamo junto. vocês. A Aretusa depois vai deixar o endereço e o nome do terreiro e quem puder, como poder ajudar os projetos de sociais que eles têm, tá? E algumas dúvidas que alguém tiver, pode procurar a Aretusa. Eu tenho certeza, a mãe Márcia, que vai instruir vocês da melhor forma possível, que são pessoas de confiança, tá? Gente, obrigada para todo mundo. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Tem muita gente que segue a live aí que eu tô vendo. Uma boa noite para vocês. Obrigada por vocês disponibilizarem um pouco do tempo de vocês estarem aqui, né, participando desse bate-papo. Obrigada, Alexandre querido, por você ser querido, pelo convite, né? Eu queria deixar aqui dito, né, que todas as lives que eu fiz até o presente momento estão salvas no canal da minha mãe, Mãe Márcia de Oxum Oficial. Mãe Márcia de Oxum Oficial. Então, quem não assistiu, quem quiser assistir e compreender um pouco mais do que a gente tá falando aqui, de toda essa diversidade, vão lá, assistam, vocês não vão se arrepender. Realmente tem falas maravilhosas, um aprendizado incrível, né? E também tem a página da minha mãe no Facebook, né? Que é a Mãe Márcia de Oxum. Então, eu convido a todos, porque tem um material bem legal, uma diversidade incrível. Ela tem vídeos maravilhosos, extremamente instrutivos, educativos, que consegue instruir legal. Minha mãe tem uma fala muito didática, né? E clara na maneira dela se expressar. Enfim, só tenho a agradecer. Minha mãe abençoe todos vocês no dia de hoje, que traga bons ventos e que logo tudo isso passe, né? E a benção a todas as pessoas que estão aqui presentes também, tá bom? Um beijo para todos os pessoal do Bidaí que tá aí, que eu tô vendo também. Um beijo para sua esposa, para sua filha, Lê. Obrigada. Tenho que agradecer ao João Corujão por ter nos apresentado. Claro, o João, se a gente está aqui é por causa dele. O João é o cara da gira. Eu falo, João, você é o homem da gira. É ele que gira. Ele faz esse negócio girar tudo aí, ó. Ele é o cara. Ele é um cara super inteligente. É verdade. O João é um querido. Acompanhe ele. Ele deve estar fazendo o João do Corujão hoje. Acho que dá tempo ainda de eu ver. Tá? O pessoal que puder, dá um salve a ele lá, o João do Corujão, João Luiz, acho que João Luiz de Souza, acompanha ele lá, uma pessoa maravilhosa, meu amigo, gente boníssima, sabe? Mesmo, inteligentíssimo, inteligentíssimo, é um cara do Borogodó também. Então, gente, ó, um abraço para vocês, um axé, né, para todos vocês, que a força da Jurema também abençoe todos vocês aí, uma benção a todos. Né? E um beijão, um abraço para a Mãe Márcia, um axé. Gente, ó, continue firme ali e vamos seguir a Mãe Márcia aí e a Aretusa. Saravá, axé para todos!